Jesus hoje quer ser rei na minha vida e na tua vida. Porque um dia, querendo nós ou não, Ele será o rei de toda a terra. Amém? Jesus se revela em Jerusalém. E lá em Jerusalém Ele está dizendo: estou entrando como um rei. Percebam. Ele quer que o povo dele perceba quem Ele é. Segunda coisa que eu queria ver com vocês esta noite é que Jesus ele entra em Jerusalém como profeta. Ainda lá em Lucas capítulo 19, se você for um pouquinho para frente, versículo 41 até o 44, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus estava em cima do jumentinho. Jesus estava sendo aclamado pelos seus discípulos. As multidões estavam dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Eles estavam felizes pelos milagres que Jesus estava fazendo. Havia oposição ali. Os fariseus estavam dizendo ali: oh, Jesus, repreende os teus discípulos para que ele não fique com essa gritaria dizendo que o Senhor é rei. Jesus responde para eles dizendo: olha, se eles se calarem, as pedras vão dizer isso, porque é preciso se anunciar que eu sou rei. Mas em todo esse momento, Jesus ele para e chora. Embora houvesse uma grande vibração, embora houvesse uma grande festa em torno de Jesus, o coração de Jesus está em prantos. E ele não está festejando, ele não está em cima do jumentinho como um político, acenando as mãos. Ele está chorando. E aqui vem a pergunta: por que chora Jesus? Os versículos seguintes vão nos dizer. Ele chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chora porque ele consegue enxergar diante daquela festa, diante daquele movimento, a incredulidade do coração daquelas pessoas que ele tanto ama. Jesus chora pelos seus conterrâneos. Jesus chora por homens, mulheres, crianças que não enxergam a realidade. E agora ele entra ali como um profeta, e como um profeta, ele começa a descrever coisas que haveriam de acontecer com Jerusalém. E ele diz: vocês não me reconhecem hoje, mas vai acontecer isso. Por que Jesus diz isso? Porque era necessário que ele se revelasse como profeta. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 15 e versículo 18, Deus já tinha dito a Moisés: eu vou levantar um profeta como você, diga ao meu povo que o escute. Lá na geração de Moisés, Deus estava revelando o teu filho Jesus como profeta. E agora que Jesus está entrando em Jerusalém, essa geração não enxerga como profeta. E o seu coração dói. E então Jesus chora. Embora ele não tenha sido reconhecido como profeta pelo seu povo, as Escrituras nos revelam que ele sim era o profeta prometido. Lá em João, capítulo 1, no versículo 45, Felipe e Natanael,
vão dizer o seguinte: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Alguns reconheceram que este sim era o profeta que Deus tinha prometido para nós. Pedro, na sua primeira mensagem, em Atos capítulo 3, diz para os seus ouvintes que o Jesus morto por eles era sim o grande profeta que Deus havia prometido. Atos 3, 22 e 23, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro está citando Deuteronômio, e aí ele diz no versículo 23, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do meu povo. O que nós devemos reconhecer como Jesus, o que devemos reconhecer em Jesus como profeta? Devemos reconhecer que ele disse que Jerusalém seria destruída, e no ano 70 depois de Cristo, os romanos entraram em Jerusalém, refutando ali uma ação dos próprios judeus, e Jerusalém, na época de Tito, foi totalmente destruída. Jesus é o profeta, e quem não ouvir o grande profeta será exterminado do povo de Deus. O Senhor é o grande profeta que anuncia a verdade. A pergunta é: você tem ouvido o que Jesus tem dito? Você tem entendido o que o profeta Jesus tem falado? Você tem obedecido o que ele tem dito? Porque a palavra de Deus nos diz que devemos ouvir o grande profeta. Jerusalém não quis ouvir. Jerusalém endureceu o coração. Irmãos, é com tristeza que eu vejo que hoje, em nossos dias, nós, muitas vezes, somos iguaizinhos àqueles homens de Jerusalém. Endurecemos o coração e não ouvimos o grande profeta. Queremos ouvir a nossa consciência. Queremos ouvir aquilo que nós achamos ser verdade. Queremos ouvir o que os outros dizem para nós. Ouvimos muitas vezes o que o mundo nos diz. Mas quantas e quantas vezes deixamos de ouvir o grande profeta de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo? Pense nisso. Quanto que você tem ouvido o profeta? Porque se você não ouvir, a palavra de Deus traz um risco. Aqueles que não ouvem serão cortados do meio do seu povo. E por último, meus irmãos, Jesus ele se revela aos judeus, ele entrando ali em Jerusalém como Senhor. É maravilhoso essa parte. Porque Jesus ele faz 3 pausas. Na primeira pausa, ele para lá em cima para subir no jumento. E aí ele entra como rei de Israel. E todas as pessoas estão olhando para o rei está sendo ovacionado, ele entra como um rei. Numa segunda pausa, ainda nesse momento em que as pessoas estão ovacionadas, ele olha para Jerusalém e então chora, porque como um profeta, ele antevê uma grande destruição. Por causa da desobediência desse povo. E num terceiro momento, então, já depois de deixar o jumentinho, ele entra no templo de Deus. E ele entra ali para se revelar como o próprio Deus. Versículo 45 e 46. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas
vós transformastes em covil de salteadores. O texto de Lucas é curto, ele só menciona que Jesus expulsou, mas os outros dois textos, tanto em Mateus como em Marcos, eles dizem como foi. Jesus ele ficou irado, ele virou mesas, ele pegou um chicote, ele expulsou todo mundo. Ele teve um momento em que se alguém passasse ali, dizia que o cara surtou. O homem surtou. Mas a Bíblia diz que o zelo pela sua casa o consumiria. E Deus está irado com a igreja naquele momento. Deus está colocando naquele momento que as pessoas ali não entenderam nada daquilo que ele tinha revelado. Jesus se revela como Deus por quê? Porque ele queria mostrar que ele estava destituindo a religião e ele estava agora renovando o culto ao seu nome. Ele disse: vocês não entenderam nada disso. Eu não mandei fazer isso aqui, um covil de salteadores. Eu não mandei usar o templo para fazer comércio. A minha casa é um lugar de oração. E quando ele diz isso, ele diz assim, em outro texto, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Por que ele diz isso? Porque o povo que estava vendendo ali, pombinha, rolinha, cabrito, tudo que fosse consumido lá na hora de fazer o sacrifício, estava sendo vendido ali. Mas eles estavam no pátio dos gentios. No lugar onde os gentios teriam a oportunidade de ouvir sobre um Deus que salva. Sabe o que eu penso às vezes? Que nós ocupamos o lugar das pessoas que poderiam ouvir de um Deus que fala com tanta bobagem na nossa vida. Ao invés de pregar a palavra, de anunciar o Deus que salva, nós gastamos tempo fazendo coisas que não deveríamos fazer. Deus está aqui irado com a sua igreja, dizendo para ela: olha, eu não quero essa religião, eu não quero esse tipo de culto, o que eu quero é uma renovação. Deus, naquele momento, Jesus tira a máscara daquele povo e ele entroniza naquele momento uma adoração sincera. Eu não quero isso na minha igreja. Jesus não queria pessoas vendendo coisas. Jesus queria pessoas adorando o seu nome. Queridos irmãos, Deus está irado com a igreja neste momento. Jesus entra e ele se mostra totalmente descontente. A Bíblia diz que logo depois que ele sai daqui, ele é entregue nas mãos dos iníquos e ele vai à cruz. E quando Jesus está na cruz, acontece uma coisa fantástica. É a última limpeza que Jesus faz no templo. Porque a Bíblia diz que quando ele estava na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. Mais uma vez, Jesus se revelando como Deus, dizendo para aquele povo: vocês não entenderam nada. Eu não quero uma igreja onde o véu me leve para longe do meu povo. Eu quero uma igreja, eu quero um povo que me adore e que tenha intimidade comigo.